Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Daronco, analista CNP da Suno Research. Vou trazer mais um case interessante para a gente conversar um pouquinho. Hoje eu escolhi Sanepar, tá? Uma empresa aí de economia mista. Ela é basicamente controlada pelo estado do Paraná e aí tem uma longa história. A Sanepar ela foi fundada na década de 60, então tem mais de 60 anos, quase 60 anos aí de existência. É uma empresa bastante duradoura e que é bastante grande, tá? Então, quando a gente vai ver o número de funcionários, a gente está tratando de uma empresa que tem mais de 7 mil funcionários. Ela presta serviço de saneamento básico para mais de 345 municípios do Paraná. Um número bastante expressivo, tá? Então, ela opera basicamente no Paraná, a maior fonte de receita dela é o estado do Paraná. Além disso, ela atua em alguns outros municípios de Santa Catarina, mas de menor porte. Ela tem uma estrutura muito interessante de tubulações para distribuir água e para distribuir esgoto, tá? Então, quando a gente fala da malha deles, a gente está falando de 55 mil quilômetros para distribuição de água e 36 mil para distribuição de esgotos, tá? Então, assim, é uma empresa que ela atua num setor bastante perene, bastante necessário. É difícil hoje a gente imaginar que vá se mudar a dinâmica do mercado de saneamento básico e distribuição de água, tá? Então, vamos dar uma olhada nos status dela, tá? Vamos dar uma olhada nos fundamentos para tentar encaminhar uma análise fundamentalista sobre a empresa. Eu estou aqui no Status Invest, é uma ferramenta que eu aconselho todos vocês a usarem antes de investir em uma ação. Então, eu vou digitar o ticker dela, Sanepar 4, SAPR4. Então, aqui a gente tem a cotação dela e aí para baixo a gente tem alguns indicadores, tá? Então, algumas pessoas que eu conheço, elas gostam bastante da empresa por conta dos dividendos. Então, ela apresenta um dividend yield de 4,86%, tá? E aí, eu acho que uma das coisas mais importantes que o Status Invest tem é que ele traz o histórico desse indicador, tá? Então, não adianta muito olhar o indicador como uma foto. É muito mais interessante olhar como um filme. Então, pegar todo o indicador histórico, entender se aquilo é recorrente ou não, e aí tirar suas conclusões, tá? Então, quando a gente olha para o dividend yield da companhia, a gente vê que ele realmente gira em torno de 5, 6, 4, 2015 teve um dividendo mais alto, daria para se entender o porquê desse dividendo, provavelmente o não recorrente, mas então ele gira em torno disso, tá? Outro ponto bastante interessante sobre a Sanepar, ou eu diria sobre empresas que possuem um certo monopólio, porque assim, saneamento é um certo monopólio estatal, tá? Então, só ela que opera naquela região, e aí provavelmente ela tenha elevadas métricas de rentabilidade ou de margens, tá? E aí, quando a gente olha a margem bruta da companhia, a gente vê que ela é bastante elevada e muito estável. O que isso significa, João? Basicamente é que não existem muitos players que pressionem a margem da companhia, tá? Então ela consegue exercer a margem elevada do jeito que é e bastante recorrente. Então, se a gente for pegar desde 2016 até atualmente, a margem dela variou muito pouco, ficando ali perto dos 58%, 59%. Outro ponto bastante interessante se olhar é a margem líquida, tá? Então, a margem bruta, ela relaciona qual que é o lucro bruto em relação à receita total, a margem líquida, ela relaciona o lucro líquido com a receita total. Quando a gente vê uma margem crescente, é algo que tem que alegrar o acionista, tá? Então, se a gente vê uma margem líquida crescente, significa que a companhia está conseguindo diluir custos fixos e se tornar mais eficiente operacionalmente, tanto na questão operacional como na questão de despesas gerais, administrativas e coisas assim. Então, a gente está vendo uma empresa com margens líquidas crescentes, bem interessante, muito deve ser devido a isso, melhorias operacionais, tá? E aí, outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, quando a gente estiver analisando uma empresa, sempre faça um comparativo com os pares dela, tá? Então, vamos falar sobre indicadores de rentabilidade. 13,76%. É um bom indicador? Não é? Como é que eu vou saber? Eu aconselho vocês a procurar pares, tá? Então, vocês, olhando os pares dela, eu posso deixar dois. A Sabesp é um dos pares dela, e a Copasa. Então, se vocês compararem qual que é o ROI das concorrentes dela com o ROI da Sanepar, vocês podem ter uma ideia sobre a empresa ela ser mais rentável ou menos rentável do que as empresas do setor, tá? E aí, vamos dar uma olhada nas receitas da companhia, tá? A gente vê aí receitas crescentes, tá? Essas receitas crescentes, elas se devem a dois fatores. Primeiro é reajuste de tarifa, então ela trabalha na questão de saneamento de água, esgoto. A gente tá falando aí de reajuste de tarifa e não só isso, mas também sobre os contratos de prestação de serviço. E aí eu acho que esse é um dos principais pontos de atenção quando a gente está tratando de uma companhia como a Sanepar,
Por quê? Porque ela é altamente dependente desses contratos. Então, se um contrato se encerra, ela perde aquele vínculo. O contrato ele pode ser renovado sim, mas é um risco que fica, tá? Então, quando a gente vai olhar os contratos da empresa, são contratos muito longos, o que mitiga muito esse risco, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Curitiba. Curitiba é um contrato que representa 23% da receita da companhia, tá? 23% dessa receita vem de Curitiba. Esse contrato ele tem duração até 2048. Então, a gente está falando aí de 27 anos de duração ainda. Outro contrato bastante relevante, Londrina, no Paraná. Representa 7% da receita aproximadamente, tá? Esse contrato também, ele tem um contrato bastante longo, vai até 2046, então não é algo que preocupe muito. Eu acredito que os contratos que mais preocupam, ou os contratos mais curtos, são dois, que é Ponta Grossa e Cascavel. O contrato de Ponta Grossa, ele tem aí um pouco mais de 5 anos ainda de duração, o de Cascavel, uns 4 anos. Mas para deixar um pouco o investidor da Sanepar um pouco aliviado, um pouco mais aliviado sobre isso, não precisa ter o calafrio, nem suar, nem nada, esses contratos eles representam menos de 9% da receita total da empresa. Então, é bem tranquilo e ainda assim existe a chance de serem renovados, tanto pelo tamanho e a escala que a empresa tem, tá? Então, fazendo um breve resuminho sobre a empresa, a gente está falando aí de uma empresa que ela apresenta receitas crescentes, ela apresenta lucro crescente, então, métricas bastante interessantes. É uma boa pagadora de dividendos. Quando a gente olha aí, dividendos crescentes, basicamente, tem aí um payout de 47%, bem interessante, então ela distribui quase metade do que ela gera. Um outro ponto interessante é essa questão de ter um monopólio estatal, e aí não existem muitas concorrentes que possam abocanhar parte dessa receita, diminuir a rentabilidade, é bem interessante, tá? E aí, por fim, eu trago uma estatística para vocês que 25% da população do Paraná não tem acesso a saneamento básico, então é um mercado que tem a crescer ainda, tá? Então não é um mercado que está estagnado nem nada do tipo, é um mercado que tem a crescer, as perspectivas são boas, a gente consegue usar o Status Invest para entender um pouquinho melhor da empresa, tá bom? Era isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like se gostou do vídeo, deixa nos comentários aí qual a empresa que você quer que eu comente, qual a empresa que você quer que eu fale um pouco sobre, quais indicadores olhar, como olhar, por que olhar. Deixa nos comentários, faça um vídeo sobre isso e consigo trazer para vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.